Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina de Gestão de Projetos do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Nós vamos agora com a aula número 8, Gestão de Custos. Essa é a terceira aula em que nós estamos vendo a série de áreas de conhecimento de acordo com o PMBOK. Então, apenas recapitulando brevemente, nós vimos a gestão de escopo, depois a gestão de tempo e agora nós vamos falar da gestão de custos. Essas três das 10 áreas de conhecimento, essas três formam o tripé conhecido como as três mais importantes, por isso que elas são as três primeiras apresentadas dentro do PMBOK, né? Então, o gerenciamento de escopo, o gerenciamento de tempo e o gerenciamento de custos formam a base de todo o gerenciamento de projetos. Qualquer uma que mexe acaba interferindo nas outras. Se você vai mexer no escopo, aumenta o escopo ou diminui o escopo, necessariamente você acaba interferindo ou no tempo, na duração do projeto ou no custo, no quanto o orçamento do projeto, quanto o projeto vai custar. E assim, também relacionado aos outros. Se você quer que o projeto custe menos, ou você tem que diminuir o escopo. Se você quer que o projeto termine mais rápido, você também tem que diminuir o escopo, ou você vai fazer o projeto custar mais. Enfim, eles estão os três altamente relacionados. E agora a gente vai ter uma visão geral também relacionado à gestão de custos do projeto. Seguindo o mesmo padrão que a gente já viu nas aulas anteriores, que é o padrão seguido pelo PMBOK, nós temos aqui 4 processos definidos no PMBOK, sugeridos, né? O PMBOK sempre trabalha com sugestões, nada que você seja obrigado a seguir. Você pode customizar adaptar da forma como lhe parecer mais conveniente para a sua organização. Mas, em termos de sugestão, nós temos 4 processos sugeridos para a gestão de custos. Esses 4 processos, novamente, estão distribuídos de alguma forma dentro das fases do projeto e pela similaridade com os 2 anteriores que eu já comentei, novamente estão agrupados dentro de planejamento e dentro de monitoramento e controle. Então, de forma muito similar ao escopo e ao tempo, você planeja como vai trabalhar com custos e monitora e controla para saber se o que você planejou está em conformidade. Então, primeiro, você planeja o gerenciamento dos custos, da mesma forma que você planejou o gerenciamento de tempo e de escopo. E depois você tem apenas outros 2 processos. O principal é o último aqui, que é determinar o orçamento, mas para você chegar no orçamento, primeiro você precisa estimar os custos do projeto, né? Custos é tudo que você vai gastar. Já o orçamento considera também o que você tem de receita. E por fim, então, uma vez que você definiu tudo isso, você vai controlando os custos para saber se você não está gastando a mais do que você deveria gastar. Bom, em termos dos 4 processos sugeridos aqui pelo PMBOK, seguindo aquela estrutura que a gente viu nas aulas anteriores, nós temos, começando aqui pelo primeiro processo, planejar a gestão dos custos, muito parecido com os 2 primeiros processos das aulas anteriores. Nós temos aqui como entrada as 4 entradas similares, ferramentas e técnicas também similares e saídas também similares. Então, esse tipo de primeiro processo aqui é aquele processo que é realizado para você pensar como você vai gerenciar os custos. Então, nesse primeiro momento, é aquele momento em que você vai gerar um plano, vai gerar um documento, para poder definir nesse documento como vai ser o gerenciamento de custos. Que tipo de técnica você vai usar, que tipo de
estratégia você vai usar? Você vai usar uma estratégia mais arriscada, menos arriscada? Você tem aversão a riscos? A sua organização tem aversão a riscos? Não tem? Enfim, nesse momento, que é o primeiro processo seu aqui, é aquele momento em que você planeja como você vai gerenciar os custos. No caso do PMBOK, se você abrir lá naquela seção que trata especificamente desse documento, o PMBOK sugere uma série de considerações que você deveria fazer para planejar um gerenciamento de custos. E isso ele faz para cada um desses tópicos aqui. Na estimativa de custos propriamente dita, aí o resultado qual é? Para cada uma daquelas atividades foi definido no grupo, na área de conhecimento anterior, né, para poder gerar o cronograma, para cada uma daquelas atividades, você vai ter como saída aqui a estimativa dos custos das atividades. Esse é o principal artefato de saída para o processo estimar os custos. E ainda você pode ter atualizações nesses documentos, todos que você usou como entrada aqui, né, que é uma saída comum que eu já havia dito para vocês. E também quais são as bases das estimativas que você produziu. Para você chegar nessas estimativas de cada atividade, você provavelmente levantou uma série de dados que te ajudaram a chegar nessas estimativas. Então, isso é um artefato também secundário que você gera aqui. E para você, então, chegar nessas estimativas de custo, o que você usa como entrada? Ele está sugerindo uma série de dados aqui. Por exemplo, o cronograma do projeto. Por quê? Porque é no cronograma do projeto que você tem cada uma das atividades. Além disso, o momento em que ela vai ser executada, porque dependendo do momento em que ela vai ser executada, ela pode custar mais ou menos. A linha base do escopo, que é onde tem também todos os pedacinhos do projeto que vão ser executados. Plano de gerenciamento de pessoas, porque é quem vai executar aquelas atividades. Registro dos riscos, dependendo dos riscos que você tem, as atividades podem custar mais ou menos, ou seja, tem itens aqui que a gente ainda nem viu, por exemplo, riscos, pessoas, mas eles já servem como entrada aqui. Por quê? Isso é uma coisa importante, porque tem coisa que a gente ainda nem viu, que estão nas próximas aulas, já estão aparecendo como entrada aqui. Porque todas essas 10 áreas de conhecimento que nós vimos, que nós já vimos e ainda vamos ver, elas não são sequenciais. Você não faz gerenciamento de escopo primeiro, depois de tempo, depois de custos e assim por diante. Todas as 10 são feitas em paralelo. Então, à medida que você vai executando uma, você vai executando outra em paralelo e assim por diante, o que vai sendo produzido em uma já vai sendo entrada para outra. Não é porque a gente ainda não viu aqui a aula de gerenciamento de riscos que você ainda não pode usar como entrada aqui o registro dos riscos, tá? Na verdade, nós estamos vendo em sequência porque as aulas são sequenciais, mas a forma de gerenciar o projeto não é sequencial. Bom, e como fazer a estimativa? Dado que você usou tudo isso como entrada, como fazer a estimativa propriamente dito dos custos? Você pode, por exemplo, usar opinião especializada. A única coisa que você faz vai conversar com uma pessoa que entende de custo desse tipo de atividade, conversa com ela, faz uma reunião e levanta os custos daquelas atividades. Ou você faz, por exemplo, uma estimativa análoga. Olha um projeto anterior e tenta comparar quanto custou esse tipo de atividade naquele projeto anterior. Ou, por exemplo, faz uma estimativa de 3 pontos. Define um preço no pior caso, um preço no melhor caso e um preço que parece ser mais realista e calcula uma média. Essa média pode ser ponderada
com um peso maior no preço realista, por exemplo. Enfim, são sugestões. Cada uma dessas sugestões aqui, elas estão mais bem explicadas no PMBOK, mas ainda assim, nem mesmo no PMBOK elas estão explicadas com detalhe. Porque por mais que o PMBOK, como um livro de boas práticas, tenha lá 500 páginas, ainda assim existem técnicas aqui que só aquela técnica é um livro, ok? Então, talvez não um livro, mas uma parte, um capítulo de um livro, de técnicas analíticas, por exemplo. Então, aqui eu estou apenas apresentando um resumo para vocês, que lá no PMBOK vai aparecer, às vezes, como 2 parágrafos explicando, e que se vocês precisarem de mais detalhes e quiserem ser especialistas em gestão de projetos, vocês vão ter que conhecer muito mais a respeito disso. Bom, depois que nós temos o custo de cada um, nós temos as estimativas de custo de todas as atividades, nós usamos isso como entrada para determinar o orçamento, que é o terceiro processo aqui do gerenciamento de custo, da gestão de custos. E aí, como saída, nós vamos ter a linha de base dos custos, que é o orçamento propriamente dito. O que significa o orçamento? O orçamento significa tudo que eu vou gastar durante o meu projeto e tudo que vai entrar como receita durante o meu projeto. E o orçamento, ele precisa estar batendo no final. Tudo ao final, eu tenho que ter receitas que batam as despesas. Eu não deveria ter um orçamento que no final ficasse negativo. Então, eu tenho que ter... Existem diferentes formas de fazer orçamento, diferentes técnicas. Você pode fazer em planilhas e tal, mas, por exemplo, você pode ter um gráfico final desse tipo aqui. Esse gráfico final pode dizer, por exemplo, de acordo com o tempo, você gasta isso, um tanto aqui, depois você está gastando isso, depois você está gastando isso, e cada vez você está gastando mais, de acordo com o tempo, que na verdade é essa curva aqui, olha. Ok? Então, por exemplo, nesse momento aqui, acumulado, você gastou isso. Aí você vai gastando mais. Nesse momento aqui, acumulado, você vai ter gastado isso, ok? E assim vai. Quando o projeto acabar, você vai ter gastado isso. Então, essa linha aqui significa o valor planejado, que a gente chama de VP, pode chamar de VP, né? Aqui é quando o projeto vai acabar, que é o que a gente pode chamar de TT, tempo no término. O orçamento no término é esse valor aqui. O que significa o orçamento no término? É quanto eu estou reservando para o meu projeto. Se eu planejo gastar isso, então eu tenho que ter isso de orçamento. É isso que eu vou pôr no projeto, é o tanto que eu vou gastar. Mas, em geral, cria-se uma reserva de contingência, por exemplo, 10%. E aí, se eu tenho essa reserva de contingência, na verdade, o total alocado ao projeto é esse valor aqui. Aí, isso é um gráfico que resume. É claro que eu vou ter esses valores aqui detalhados em uma planilha, alguma coisa assim. Quanto que eu estou gastando dia a dia, mês a mês, semana a semana, não sei, ok? Então, esse é o resumo final, por exemplo, do orçamento do projeto. Esse orçamento não necessariamente ele é em reais, em dólares. Ele pode ser em horas, por exemplo. Dependendo do tipo de projeto, o gerente de projeto ele não controla dinheiro propriamente dito. Ele controla somente horas de trabalho dos funcionários. Porque, dependendo do gerente de projetos, ele não vai controlar o quanto aquele projeto está gastando realmente em termos reais, em termos monetários. Isso vai variar muito de empresa para empresa, de projeto para projeto. Dependendo do projeto, ele nem gerenciamento de custo ele faz, porque simplesmente
um líder, um diretor, um gerente superior fala, você tem que executar esse projeto, e para executar esse projeto você vai ter essas 10 pessoas para te ajudar. E você tem 5 meses para fazer isso. Ponto. E aí o gerente de projetos ele tem que se virar para executar aquele projeto com aquelas 10 pessoas em 5 meses. Esse é o gerenciamento que ele tem que fazer. Basicamente, ele vai ter que fazer o gerenciamento de tempo. Mas ele não precisa fazer um gerenciamento de custos para saber se o projeto está gastando mais ou menos. Agora, pode ser que o gerente de projetos já tenha que se preocupar se os funcionários dele vão estar fazendo ou não hora extra. Por exemplo, aí ele já começa a ter que fazer um gerenciamento de custo. Só que esse gerenciamento de custo ainda é em relação a horas. Então ele poderia ter um gráfico desse, onde isso aqui seria horas e não dinheiro propriamente dito. Uma vez que ele tem esse orçamento, então a atividade de monitoramento e controle é para controlar os custos. E aí sugerem-se algumas técnicas para se controlar esse custo. Por exemplo, o gerenciamento de valor agregado. O gerenciamento de valor agregado, ele pensa que tudo o que à medida que o trabalho vai sendo executado, você verifica o que realmente está sendo executado. E você chama isso de valor agregado, o que realmente foi agregado ao seu projeto. Esse valor agregado você vai transformar em moeda corrente ou em horas, por exemplo, no exemplo que eu estava mostrando aqui para vocês. Então, por exemplo, considerando um gráfico parecido com aquele anterior, em que nós tínhamos aqui, olha, eu devo gastar isso ao final, que é o orçamento no término, quando eu tiver o fim do projeto aqui. E eu tinha o valor planejado, que é essa curva do meio aqui. Ok? Porém, o que eu estou realmente produzindo como valor agregado é essa curva aqui, que é o valor agregado. O que significa? À medida que o projeto está caminhando, eu estou produzindo menos do que eu deveria realmente produzir. O que eu produzi, transformando em dinheiro ou transformando em horas, vale menos do que eu tinha planejado. Então, eu produzi, por exemplo, eu desenvolvi tais funcionalidades do sistema nesse momento aqui. Se eu arrumar uma forma de pegar aquelas funcionalidades do sistema que eu desenvolvi e transformar em horas, significa que eu produzi X horas. Ou se eu transformar em dinheiro, significa que eu usei X reais, quando eu devia ter já feito isso aqui. Mas quanto de dinheiro eu realmente usei, ou quantas de horas eu realmente usei? Isso a gente chama de custo real, que, por exemplo, é essa curva aqui. Isso são exemplos. Eu posso ter o contrário. Eu posso estar com um custo real abaixo do planejado e o valor agregado acima. Seria ótimo, né? Porque aqui, esse exemplo é o caso ruim, que é comum acontecer. Eu planejo uma coisa, produzo menos e gasto mais. Né? Isso significa que eu estou ruim, estou numa situação ruim. Mas eu poderia ser ao contrário, eu planejei isso, gastei menos e produzi mais. Então, o valor agregado está melhor que o planejado e melhor que o custo real, mas esse aqui é o caso contrário. Então, são formas de eu fazer um acompanhamento e depois, a partir dessas curvas aqui, eu posso ter uma série de medidas derivadas. Por exemplo, eu tenho a variação de custos e a variação de cronograma e também o índice de variação de custos. O índice de variação de custos é o valor agregado menos o custo real, que é isso aqui. Então, quanto que eu estou agregando em relação ao custo real? Esse tipo de medida, essa variação pode ficar menor que zero ou maior que zero, dependendo, e eu posso ter gráficos que vão medindo, plotando apenas o índice de desempenho de custos. E
Com base nisso, eu vou controlando os custos e sabendo se eu estou gastando mais ou menos do que era esperado. Isso é uma forma, é apenas uma das primeiras, a primeira sugestão aqui de técnicas, e ainda assim é uma visão bem geral das sugestões. Bom, com isso, vimos uma visão bem geral sobre gestão de custos, aplicada a projetos. Novamente, bibliografia disponível em que vocês podem se aprofundar muito mais em relação à gestão de custos dentro do gerenciamento de projetos. Obrigado.